Como foi a última prova TJMG? Cargos de oficial de apoio judicial e oficial judiciário, comissário da infância e da juventude. Começando com os aspectos editalícios, na última prova foram cobrados português, noções de direito e atos de ofício. Não houve prova de informática. Na quantidade de questões, tivemos a seguinte disposição: 18 questões para português, 20 questões para noções de direito e 22 questões para atos de ofício, totalizando 60 questões em toda a prova. Numa visão em percentuais, temos o seguinte: 36,67% das questões da prova residiu em atos de ofício, 33,33% em noções de direito e 30% em português. A pontuação mínima exigida ficou da seguinte forma: para português, das 18 questões, tivemos uma pontuação mínima exigida de 9 pontos, ou seja, o candidato que acertasse menos que 50% da prova de português estava automaticamente eliminado do certame. Para noções de direito, das 20 questões, tivemos uma pontuação mínima exigida de 10 pontos. Ou seja, o candidato que acertasse menos que 50% da prova de noções de direito estava automaticamente eliminado do certame. Para atos de ofício, das 22 questões, tivemos uma pontuação mínima exigida de 11 pontos. Ou seja, o candidato que acertasse menos que 50% da prova de atos de ofício estava automaticamente eliminado do certame. Analisando a disciplina de português, as questões ficaram distribuídas da seguinte forma: interpretação de textos, 10 questões, sintaxe, 3 questões, morfologia, igualmente 3 questões e acentuação gráfica, 2 questões, sendo que somente em interpretação de textos residiu quase 2/3 de toda a prova de português. Numa análise em percentuais, tivemos o seguinte: interpretação de textos equivaleu a 55,56%, sintaxe 16,67%, morfologia também 16,67% e acentuação gráfica 11,11%, ou seja, apenas um assunto equivaleu a mais da metade de toda a prova de português. Agora, em noções de direito, as questões ficaram distribuídas da seguinte forma: direito constitucional, 15 questões, regimento interno TJMG, 2 questões, estatuto dos servidores públicos de Minas Gerais, 1 questão, Lei 7716 de 89, que é a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, 1 questão, e Lei 909995, que é a lei federal que versa sobre juizados especiais, 1 questão. Sendo que em apenas 2 matérias residiu mais de 2/3 de toda a prova de noções de direito. Numa análise em percentuais, temos o seguinte: direito constitucional equivaleu a exatos 75%, regimento interno TJMG 10%, estatuto dos servidores públicos de Minas Gerais 5%, lei 7716 de 89 igualmente 5% e lei 909995 também 5%. Ou seja, em apenas 2 matérias residiram exatos 85% de toda a prova de noções de direito. Em atos de ofício, as questões ficaram distribuídas da seguinte forma: procedimento ordinário, 9 questões, atos de ofício, 8 questões, procedimento sumário, 2 questões, provimento número 16106, 1 questão, Lei Federal 909995,
uma questão, e sujeitos da relação processual, uma questão, sendo que em apenas 2 assuntos residiu mais de 2/3 de toda a prova de atos de ofício. Numa análise em percentuais, temos o seguinte: procedimento ordinário equivaleu a exatos 40,91%, atos processuais 36,36%, procedimento sumário 9,09%, provimento número 16106 4,55%, Lei Federal 90.9995 igualmente 4,55% e sujeitos da relação processual 4,55% também. Ou seja, em apenas 2 assuntos residiram exatos 77,27% de toda a prova de atos de ofício.